Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Nosso programa, O Homem Espírita, aqui pela Associação Espírita Cáritas de Passos. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco já nesse momento. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa também aqui já presente conosco. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião. Gratidão a todos que são encaminhados, a todos os irmãos que são encaminhados até aqui para esse momento de oração, de estudo, de reflexão, de mergulho nos entendimentos da doutrina espírita. Gratidão por você que nos acompanha aí, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos, todos que estão nos acompanhando ou que então vão nos acompanhar aqui pela Associação Espírita Cáritas. Graças a Deus, gratidão, gratidão, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje, segunda-feira, estamos dando continuidade aqui dentro dos estudos da doutrina espírita, estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos. Começamos já a estudar o capítulo 4 no livro 2, que fala sobre a pluralidade das existências. Já falamos sobre a reencarnação, já falamos sobre a justiça da reencarnação, por que é justo nós nos reencarnarmos, não é? Questão 171, muito importante para nós. Já falamos da encarnação dos diferentes mundos, questão 172, também muito importante para nós. Já falamos aqui da questão 185, estado físico e moral dos seres vivos e perpetuamente o mesmo em cada globo, como se perpetua estes espíritos em cada globo, em cada orbe terrestre, em cada orbe onde nós vamos reencarnar. Então nós já aprendemos, né, que tudo vai depender das nossas sintonias, tudo depende do nosso pensamento, tudo depende do que nós estamos levando daqui para o mundo espiritual, não é? Vai depender muito das nossas obras, como diz Paulo, cada um as suas obras, não é? Então nós vamos estar sempre recebendo em troca aquilo que nós praticamos. E não só fisicamente, não só materialmente, mas antes de mais nada, através dos nossos pensamentos, com o que nós sintonizamos. Então a nossa sintonia através dos nossos pensamentos é de extrema importância para todo esse movimento, tanto para o nosso movimento encarnado, como para o movimento desencarnado. Então, através dos movimentos do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, nós então começaremos a nos conectarmos e nos conectamos com o mundo espiritual. Não é assim? Então hoje nós daremos continuidade aqui a partir da questão 189, transmigração progressiva. Vamos ver o que vem a ser isso. Vamos ver o que vem a ser isso para nós. Não é? Então vamos lá?
Questão 189. Desde o princípio e sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, desde o princípio, desde quando nós, espíritos, somos criados, nós já conseguimos, né? Já conseguimos praticar, entender, perceber de maneira plena, de maneira completa, tudo aquilo que nós sabemos, as nossas faculdades mentais, as nossas competências, as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sabe fazer, as nossas atitudes? Não. Resposta dos espíritos: não. Porque o espírito, como homem, tem também sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm senão uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão, pouco a pouco, que a inteligência se desenvolve. Então é fato, né, meus queridos, minhas queridas? Nós estamos eternamente, desde o princípio, nós estamos num processo evolutivo. Então lá, quando nós somos criados há milênios atrás, nós somos espíritos milenares, somos espíritos imortais. Então, desde quando nós fomos concebidos pelo Pai, nós estamos nesse processo evolutivo. Estamos, não é? Praticando, aprendendo, evoluindo. Não é assim? Pergunta 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância, na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? O estado da infância relativa, mas são almas que já progrediram, têm paixões. Aqui Kardec menciona como nossos selvagens aqueles que ainda não encontraram, não conheceram ainda a vida urbana, a vida em comunidade civil, como nós estamos habituados, né? Então ele considera aqui os selvagens aqueles que vivem, né? As tribos, os índios, né? Aqueles que ainda vivem não em comunidades urbanas como nós estamos acostumados. Pergunta 191A. As paixões são um sinal de desenvolvimento? Observem essa resposta. As paixões são um sinal de desenvolvimento? Muito importante a gente entender essa resposta para que a gente possa mergulhar na próxima pergunta, na próxima resposta. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Então ele pergunta do desenvolvimento, do processo evolutivo nosso, né?
que são as nossas paixões? Todas as nossas competências mal utilizadas. Tudo aquilo que o ser humano traz consigo, no seu psique, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e são utilizadas de maneira errada, de maneira errônea, de maneira absurda, né? Então, tudo aquilo que nós não conseguimos controlar, não é? São chamadas de más paixões, ou então de paixões, não é? As paixões mal organizadas, mal educadas, mal utilizadas são chamadas de más paixões. Então ele diz aqui que de desenvolvimento sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. E aí Kardec faz um pequeno comentário. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, o estado de adulto, que é o da perfeição, com essa diferença de que não há o declínio e a decrepitude como na vida corporal, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. Então nós, seres humanos, na matéria, nós temos a nossa fase da infância, nós crescemos, amadurecemos e o corpo então falece. O corpo então ele morre. O espírito não. Então o espírito também passa pelo processo de infância, de amadurecimento, até alcançar a sua fase de perfeição, mas o espírito é imortal. O espírito então ele continua o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de vida, não é assim? Então nós vamos alcançando esse processo evolutivo com o passar do tempo. O corpo morre, o espírito não. A vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e instrução, todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem nenhum fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não as soube aproveitar. E aí sim, a pergunta 192. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar por outros intermediários? Então Kardec pergunta, né, se só com uma existência nós conseguimos alcançar a evolução total, alcançarmos a evolução de espíritos puros, espíritos perfeitos. Nós que somos considerados espíritos impuros, temos que ainda alcançar bons espíritos para depois espíritos puros. Nós temos duas evoluções. E aí é o que o Kardec pergunta, se numa existência só a gente consegue alcançar esta perfeição? Não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está muito longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, do mesmo modo, por precoce que seja, deve passar pela juventude,
antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também o doente passa pela convalescência antes de recuperar toda a sua saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. Então ele deve se evoluir em aprendizado, em inteligência cognitiva e ainda as suas atitudes morais. Então nós temos dois processos de aprendizado e de evolução. Não basta só desenvolvermos a inteligência, não basta só desenvolvermos a moral. Um não garante o outro. Não se garante que nós evoluamos em inteligência, naturalmente nós estamos evoluindo em moral. E também não evoluir em moral nos garante que estamos intelectualmente evoluídos. Nós precisamos de evoluir os dois de maneira paralela e constante. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida presente, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então elas não deixam de existir. No entanto, quanto mais nós evoluirmos intelectualmente, quanto mais evoluímos moralmente, menos teremos dificuldade de vencer as provas. Menos nós teremos dificuldades de enfrentar os desafios, de enfrentar as expiações e as nossas dificuldades. Nós conseguiremos transpor de maneira mais fácil toda essa jornada. Não significa que as dificuldades deixarão de existir, mas nós estaremos mais fortalecidos, nós estaremos mais preparados, mais lúcidos, mais despertos. É como uma criança. É como uma criança, a gente dá sempre esse exemplo aqui, é como uma criança que, quando aprende a nadar, quando passa por uma aula de natação, quando sabe nadar os 4 estilos, sabe mergulhar, sabe respirar, sabe o momento de nadar, sabe o momento de boiar, sabe o momento de respirar, sabe fazer uma natação segura, ele consegue nadar em praticamente qualquer ambiente, no mar, no rio, não é? Dependendo das condições. Quando nós aprendemos a andar de bicicleta, andamos em qualquer bicicleta. Quando aprendemos a andar de patins, andamos em qualquer patins. Quando aprendemos a andar de skate, andamos em qualquer skate. Quando nós aprendemos a andar de carro, nós andamos em qualquer carro. Nós só adaptamos um carro mecânico para um carro automático. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos as nossas faculdades mentais, nós estamos evoluindo nós estamos progredindo. E aí, a partir dos desafios que eu enfrento, eu consigo então vencer esses desafios. Quando eu aprendo a falar uma língua diferente, um idioma diferente, quando eu chego no país desse idioma, eu vou ter os desafios? Eu vou continuar tendo os desafios da cultura, da prática, do entendimento, mas com o aprendizado da língua, do idioma, esses desafios eles são menores. Então os desafios eles não deixam de existir a partir do momento que eu aprendo alguma coisa, né? Os desafios eles ficam menores. Da mesma forma, na medida em que nós desenvolvemos intelectualmente, nós desenvolvemos moralmente, nós conseguimos vencer as nossas provas e as nossas expiações de maneira mais desperta, mais lúcida, né? De maneira mais breve, mais rápida, mais ágil. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos as nossas faculdades mentais, as nossas faculdades intelectuais e as morais, principalmente, nos nossos desafios, eles vão se minimizando, não é? Eles não deixam de existir, mas eles minimizam. Pode o homem, ao menos, assegurar, desde esta vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida.
ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação, não é? Então, quando nós nos preparamos para uma viagem longa, quando nós nos preparamos, planejamos uma viagem, vamos imaginar que você vai sair de viagem agora nas férias e você vai fazer uma longa viagem de 9, 10, 12, 15 horas. Então, quando você planeja a sua viagem, você planeja os recursos, planeja o trajeto, planeja o tempo de viagem, o tempo de descanso, onde você vai fazer as paradas estratégicas, onde você vai abastecer o seu automóvel, se você for de condução própria, ou então se você for de condição, né, de outras conduções, ônibus, trem, avião. Então, se você planeja os seus recursos e a forma como você vai fazer essa viagem, os desafios eles não deixam de existir. Eles estão lá, eles continuam a existir. No entanto, com essa viagem bem planejada, não é, você consegue minimizar esses desafios. Da mesma forma, nós, aqui encarnados nesta existência, quanto mais adiantemos, quanto mais nós pudermos nos adiantarmos no nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento moral, quanto mais nós pudermos aprender a respeito disso, nos desapegarmos da materialidade, avançarmos nas leis do bem, quanto mais nós praticarmos isso, mais nós conseguiremos, nas próximas existências, nós então abreviarmos a extensão das provas, abreviarmos essas provas e esses sacrifícios e esses desafios. Mas nós continuamos a tê-los para que a gente possa continuar a evolução. A prática da lei do bem, como diz Emmanuel no seu texto, como ele nos explica no conto das 3 opções, nós temos a prática do bem para ser cumprida. No entanto, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos 3 escolhas. Ou nós a praticamos, ou nós nos estacionamos e não praticamos, ou nós nos afastamos dela e praticamos só o mal. Então, mesmo com o livre-arbítrio, apesar de ser uma lei divina, lei é tudo aquilo que nós somos obrigados a cumprir. Então, mesmo sendo uma lei divina, o Pai nos dá o livre-arbítrio. Então, olha, observe, ouça, perceba. Sintam que coisa interessante. Mesmo sendo uma lei divina, lei precisa de ser cumprida, ok? Ok? No entanto, nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós temos 3 opções. Ou nós a praticamos, ou nós paramos, não praticamos, e não ligamos para ela, não fazemos nem o bem nem o mal, ou nós praticamos o mal, ou nós exercitamos o mal. Nós não ligamos plenamente para a lei do bem. Muito bem, nós teremos 3 consequências. Da mesma forma que nós temos 3 opções, nós temos 3 consequências. Primeira consequência, se nós praticarmos a lei do bem, nós evoluímos. Então nós passaremos de espíritos impuros a bons espíritos e espíritos puros, espíritos superiores, durante todo o nosso processo de existência. Não só nessa existência, mas nas várias conseguintes. Então nós vamos evoluindo em direção a espíritos puros, se nós praticarmos a lei do bem. Se nós pararmos, nós não praticamos a lei do bem, nós não ligamos para ela, nós não fazemos nem sim nem não,
Nós não praticamos. Nós não damos olhar para isso. Nós não ligamos para isso. Nós não ajudamos quem deveria ser ajudado. Nós não temos um coração bondoso. Nós não temos indulgência. Nós não damos perdão a ninguém. Nós não praticamos o bem. O que acontece com esses espíritos? Eles estacionam. A jornada do universo continua. Estes ficam parados, sem fazer parte do processo evolutivo. Estes estacionam. E depois de alguma forma, eles terão que retomar essa jornada. Eles terão, de alguma forma, retomar essa jornada. Só que aí, então, eles demorarão muito mais tempo. E aqueles que praticam o mal? Eles também terão, em determinado momento das suas existências, eles alcançam um estado de fadiga. Eles alcançam um estado de fadiga de tal forma que eles não conseguem mais praticar o mal. No entanto, eles têm um atraso milenar. Eles têm um atraso enorme. Então, eles terão que refazer toda a jornada de evolução. Então, eles começam lá do zero. Muitos, talvez, começarão na infância do estado espiritual. Percebem como é interessante, como é importante esse processo, como é importante nós pensarmos nesse processo e nós termos agora, nesse momento da nossa existência, acesso a todas estas informações e aproveitarmos o momento da nossa reforma íntima para avançarmos no processo evolutivo? Como isso é importante para nós. Para que nós possamos agora avançarmos nisso e ainda abreviarmos as nossas condições das vidas futuras. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem pensado. Se não pedir perdão aqui, se não pedir perdão aqui, né? Na outra reencarnação, sabe lá onde vai pagar. É isso mesmo. Agora, não é só pedir perdão não, viu? É perdoar também. Viu? Perdoar também é importante. Muito importante. Talvez mais importante do que pedir perdão. Né? Perdoar emanar essa energia do perdão é mais importante ainda, viu? Muito importante essa reflexão. Agora, mais do que pedir, importante perdoar. Então, como isso é importante? Emmanuel coloca esse conto para nós de uma maneira muito inteligente, para que a gente possa ter esse entendimento lúcido. E aqui, na pergunta 192A, então, não é? Vem confirmando isso aqui para nós. Fazer a nossa parte é o mais desafiador, é isso mesmo. Então, na pergunta 192A, pode o homem, ao menos, assegurar, desde essa vida, uma existência futura menos amargurada, menos angustiosa? Sim, sem dúvida. Ele pode abreviar essa extensão. Pergunta 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo do que estava? Como posição social, sim.
Então, se nesta vida eu tenho uma condição melhor, dependendo do meu processo evolutivo, talvez numa próxima encarnação eu tenha que estar numa situação mais baixa, socialmente falando, ou até mais alta, socialmente falando. Tudo são provas e expiações. Nada é de graça. Nada é de graça. Agora, como espírito, não. Olha que importante. Então, mesmo se numa vida futura, se numa situação futura, talvez eu esteja numa condição pior socialmente, ainda é para o processo evolutivo. Ainda é para o aprendizado. E eu estou no processo evolutivo, eu não volto. O espírito não volta para condições anteriores. Ele sempre está em adiantamento. Então nós podemos observar que nós aqui na nossa existência, todos nós, todas as pessoas, toda a humanidade, não só eu e você, mas toda a humanidade que está sobre a Terra, hoje está na sua melhor versão. Olha só que coisa interessante. Mas mesmo aqueles que estão doentes, acamados, sim. Mesmo aqueles que estão em presídio, sim. Mesmo aqueles que nós vemos disputar poder na política, sim. Mesmo aqueles que sobrepujam a sociedade, sim. Mesmo aqueles que nós vemos discutir nas ruas, sim. Todos eles, em algum momento da sua existência, estão na sua melhor versão. Talvez aqueles que são marginalizados, talvez em outras existências estavam piores. E agora eles estão passando por esse momento, para que possam evoluir mais. Lembrem-se, temos sempre o nosso livre-arbítrio. Estas informações estão à disposição de todos. A lei do bem está no coração de todos. De todos na humanidade. Toda a humanidade que está sobre a Terra, sobre o planeta Terra, possui em seus corações instalado a lei do bem. Todos. Todos possuem instalado a lei do bem. E possui ainda o livre-arbítrio. E possui também o livre-arbítrio. Todos temos as nossas escolhas. Todos temos as nossas decisões. Então, ou nós decidimos em função do bem, ou nós decidimos em parar, ou nós decidimos em abandonar a lei do bem. Então, todos nós, toda a humanidade que está sobre a Terra, terá como resultado a lei de causa e efeito. Terá como resultado as suas consequências. As consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, os nossos sofrimentos é devido ao que nós fizemos ontem. Se nós continuarmos praticando o que nós continuarmos praticando, amanhã nós continuaremos com as amarguras, com os sofrimentos, com essas situações. Então, nós precisamos de melhorar agora. Qual que é o nosso desafio do amanhã? O nosso desafio do amanhã é sermos melhores hoje.
não é fazer o nosso melhor, não é isso. Olha a forma de pensar sobre isso. Não é fazer o meu melhor. Fazer o meu melhor pressupõe o resultado de alguém. Fazer o meu melhor pressupõe um terceiro me abonar, me avaliar, receber esse resultado. Nós precisamos de, além disso, nós precisamos de sermos melhor. Nós precisamos de sermos melhor. A cada dia. Entender esse processo evolutivo, entender o processo intelectual, entender o processo moral, desenvolver as nossas crenças, vencer as nossas crenças, transformar o nosso processo de pensamento, a nossa forma de pensar, para que a gente possa continuar nesse processo evolutivo. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um celerado? Não. Visto que ela não pode degenerar. (194a). A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim. Se está arrependido, e então é uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a qual chegaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde artesão, e vice-versa. Porque as posições entre os homens, frequentemente, estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então Kardec dá um pequeno exemplo aqui para nós, não é? E aí o que a gente pode aprender com esse comentário de Kardec? Nós não podemos, não é uma boa estratégia, nós não podemos desdenhar de ninguém. Nem do mais humilde servidor ao mais estabelecido rei que a gente possa encontrar. Mais bem estabelecido pessoa numa função qualquer, ou mais abonada, ou mais abastada, né? Nós não podemos nos desdenhar de ninguém. Do mendigo que está na rua, do pedinte de rua, do maltrapilho que está na rua, de uma pessoa mais humilde, de um trabalhador, de uma pessoa em qualquer situação, em qualquer grau, em qualquer classe social, socioeconômica. Nós não podemos desdenhar de ninguém. Porque nós não sabemos ali
qual é o espírito? Qual é o espírito que está ali por trás daquela vida? Nós não sabemos qual é o nível de espírito que está ali atrás daquela vida. Então imagina, conta uma história que Chico Xavier estava andando com seus amigos do lado de cá da calçada, e ele fala com o pessoal, espera um pouquinho. Ele atravessa a rua, ele passa do outro lado do passeio, do outro lado da calçada, e um mendigo que estava deitado no chão, Chico ajoelha ali naquele mendigo, levanta ele e o abraça calorosamente. O mendigo, sem saber por que estava acontecendo aquilo, abraça também o Chico. Estava bêbado. Chico deixa ali e volta para o seu grupo. E aí alguns amigos do Chico viram para o Chico e falam, seu Chico, não precisa disso. Calma, não precisa disso tudo. E o Chico fala para eles, eu precisava dar um abraço naquele espírito. Vocês não imaginam a luz que ele emanava. Então olha só que lindo, né? Olha só que maravilha. Então isso para nós é um ensinamento único, maravilhoso. Nós não podemos desdenhar de ninguém, não podemos desfazer de ninguém. Ninguém, muita gente. Eu sei disso. É uma generalização muito forte, mas ninguém. Seja qualquer pessoa que você encontre, tenha um olhar de bondade, tenha um olhar carinhoso, tenha um olhar de amor. O amor ágape. O amor caridoso, o amor bondoso, o amor que não julga. Qualquer pessoa tenha um olhar carinhoso. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Seja ele em qualquer profissão, em qualquer função, esteja ele em qualquer lugar, seja quem for. Qualquer situação socioeconômica, qualquer situação de gênero, qualquer pessoa, tenha um olhar carinhoso, um olhar amoroso, um olhar de afeto. Por quê? Porque nós não sabemos qual é o espírito que está ali do outro lado, naquela vida. Gente, nós não conhecemos ninguém. Não caiam nessa esparrela, gente. Não caia nessa falácia da gente falar, não, eu conheço determinada pessoa. Conhece nada. A gente não conhece a nós mesmos. Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Não, eu tenho um namorado. Não, eu conheço ele, eu sei como é que ele funciona. Não conhece nada. Não conhece. Eu estou casado com isso há 50 anos. Eu conheço ela. Não conhece. Eu tenho um irmão, eu conheço, eu sei como é que ele funciona. Não conhece. Não conhece. Nós não conhecemos as pessoas que estão à nossa volta. Nós não sabemos, nós não temos esse exercício. Nós não exercitamos o olhar espiritual. Nós não sabemos do lado de lá que espírito, que nível de espírito está ali do outro lado, gente. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E às vezes a gente maltrata determinadas pessoas só com o olhar. Não vou nem falar de gestos, palavras, ações, atitudes. Não vou nem falar de outras questões, de outra linguagem não verbal. A gente não consegue olhar para o ser humano com um olhar mais bondoso, um olhar mais carinhoso. Quantas vezes a gente chega no caixa do supermercado, nem um bom dia você dá para o caixa.
Bom dia, boa tarde. Oi, como é que vai? Tudo bem? Nós não dialogamos com quem nós não conhecemos por causa das nossas crenças. Por causa das crenças que nós temos. Não é? Então imagina quanto nós ainda precisamos de evoluir. Agora, isto é fato. Todos que estão sobre a Terra estão na sua melhor versão. Cada um com seu cada um. Não julgue pelo que você é. Não julgue pelo que você é. Não julgue pelo seu conhecimento, pelas suas crenças, pelo seu aprendizado, pela sua cultura. Não julgue. Aquele outro, ele está na melhor versão dele. Senão ele não estaria aqui. Senão ele não estaria aqui no planeta Terra, neste planeta onde nós estamos todos juntos. Ele estaria em outro orbe. Se estivessem em pior condição, ele não estaria aqui na Terra. Ele está aqui na Terra, passando por aqui, porque aqui ainda é um planeta de provas e expiações. De provas e expiações. Então ele está aqui, como nós estamos passando aqui por provas e expiações. E ele também está. Ele também está na condição dele. Na condição dele, no nível espiritual que ele está. Ele está passando pelas provas e expiações dele. Como nós também. Agora não vamos cair nessa esparrela de ficar julgando. Porque aí a gente não avança. Não é? Entendem? Então isso é muito importante para nós. Pergunta 195. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre se corrigir mais tarde? Olha que pergunta interessante de Kardec. A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com essa ideia? Ah, eu vou ser mal aqui, mas depois lá na frente eu conserto. Aquele que pensa assim não crê em nada e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá logo que fez cálculo errado. E é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que sobre a terra tendes homens uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não tiveram ainda, mas que adquirirão pouco a pouco essa experiência. Depende de cada um apressar o seu progresso ou atrasar indefinitivamente. Comentário de Kardec. O homem que ocupa uma má posição deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida
são a consequência de suas imperfeições, procurará se assegurar numa nova existência, menos penosa. Este pensamento desviará mais depressa do caminho do mal que o do fogo eterno, no qual não acredita. Pergunta 196. Os espíritos não podendo se melhorar, se não suportando as tribulações da existência corporal, seguir-se-ia que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador, por onde devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Sim. É bem isso. Eles se melhoram nessas provas, em evitando o mal e em praticando o bem. Então são dois desafios, né? São dois esforços. Primeiro, evitar o mal. Segundo, praticar o bem. Porém, somente depois de várias encarnações, ou então depurações sucessivas, é que alcançam num tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços, o objetivo para o qual tendem todos nós. Então não é numa encarnação só, cada encarnação nossa é um passo nessa direção. Agora, podemos aprender bastante, podemos adiantar bastante nessa existência? Podemos. Nós temos acesso a todas as informações necessárias. Basta que nós então desejemos ou desejemos o bem. Nós precisamos de ter o desejo ardente dentro do nosso coração, na nossa racionalidade. Nós precisamos de desejar o bem. Mudando a nossa forma de pensar em relação às nossas relações, em relação às nossas crenças, para que nós possamos então adiantarmos nessa jornada. Pergunta 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Resposta. Teu espírito é tudo. O teu corpo é uma veste que apodrece. Perdão, que apodrece. É pior do que o que eu falei. Teu espírito é tudo. O teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então a pergunta de Kardec, né? É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou o espírito influi sobre o corpo? O seu espírito é tudo. Então é o espírito. É o nosso próprio espírito, entendido de tudo que já houve no passado. Nós temos o esquecimento, mas ele tem um entendimento de tudo. Ele mesmo procura as nossas provas e expiações para que a gente possa avançar. O nosso espírito, inteligentemente, sem nós, o corpo, saber, ele mesmo procura estas provas para que a gente possa avançar, para que ele possa nos ajudar. A nossa alma vem trazendo no seu DNA toda a sua existência, todo o seu aprendizado, todas as suas experiências de vida. Nós temos aqui, agora, o esquecimento. Mas ele tem o entendimento de tudo isso. Esse velho homem, ele é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. E ele já traz consigo mesmo todo esse aprendizado. Basta você observar. Observe você. Observe as suas inclinações. Observe a sua forma de pensar. Você vai entender um pouquinho
que você era antes. Você vai entender um pouquinho do que você já aprendeu. E agora, então, observe isso e procure mudar. E procure aprender, e procure adiantar, e procure exercitar a lei do bem, para que você possa adiantar mais, avançar mais, vencer as suas paixões. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para que nós possamos vencer as nossas paixões, vencer as nossas imperfeições, para que nós possamos nos aprimorar. E isso depende de nós, depende do nosso desejo ardente, do nosso desejo interno. Não depende de ninguém. Todos que estão à nossa volta, todas as situações, lugares e pessoas estão para nos ajudar. Então que aprendamos. Aprendamos o mais rápido possível. Fortaleça-se, elucide-se, desperte-se para essa jornada maravilhosa. E aproveita agora essa existência. Aproveita. Aproveita a oportunidade, não é? Aproveita a oportunidade para adiantar. Comentário do Kardec para a gente poder encerrar. Encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma no suco da videira. Ele contém um licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência, ele não chega à pureza absoluta, senão depois de várias destilações, em cada uma das quais se depura de algumas impurezas. O alambique é o corpo, no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Graças a Deus, mais uma quantidade de informações fabulosas à nossa disposição, através aqui do Livro dos Espíritos. Esse livro maravilhoso que nos traz informações cada vez mais precisas para a nossa evolução, para o nosso adiantamento. Graças a Deus, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco, nos permitindo esse processo evolutivo. Gratidão aos nossos queridos bons espíritos, coordenadores desse projeto, desse programa, o Homem Espírita, aqui através da Associação Espírita Caritas. Gratidão a todos os benfeitores envolvidos nesse processo, nesse projeto. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, a todos os irmãos que foram conduzidos até aqui para participar desse estudo, desse movimento conosco, desse momento de reflexão, de oração, de estudo, de trabalho, para que a gente possa evoluir espiritualmente, moralmente. Gratidão a essa segunda-feira, gratidão a essa segunda-feira que já começa a se encerrar, não é? Gratidão a nós podermos estar presentes aqui nesse nosso início de semana, já caminhando aí para as semanas do final do ano. O final do ano já está batendo na porta, né? Daqui a pouco 2025 já chega. Gratidão por estarmos aqui ainda, praticando, esforçando, estudando, aprimorando a nossa intelectualidade, dando mais condição, mais subsídio, mais recursos para a nossa evolução moral, evolução espiritual. Gratidão por essa oportunidade. Graças a Deus. Que todos nós, que eu e você, possamos receber nesse momento agora, em nossos corações, em nossos lares, nas nossas famílias, com os nossos amigos e todos aqueles que estão à nossa volta, receber do nosso Mestre Jesus, receber do nosso Pai Maior a bênção, a graça da bênção do nosso Pai Maior, que Ele possa encher os nossos corações de alegria,
de paz e de bondade, para que nós possamos ter uma semana maravilhosa, esplêndida, iluminada com a graça do Pai. Beijo no coração, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus!